Desculpa, gente, de novo. Desculpa, vamos começar tudo de novo. Desculpa aí as pessoas que já apareceram. Desculpa, boa noite. Vamos começar tudo de novo. Desculpa. O momento é muito intrigante o que nós vamos falar hoje, então as coisas estão acontecendo, né? Mas nós vamos dar conta do recado, sim. Muito bem. Então, nós vamos falar das eleições 2022, né? O Brasil a um passo para entrar na história universal. E vou deixar claro meus agradecimentos para quem está aqui, minhas desculpas para quem já esteve e volte aí, que estamos aqui de novo, né? E desculpa a todos, e muito obrigado, muita honra a todos que estão acompanhando durante a semana. Muito bem. Vamos nós. Agora vai dar certo, tenho certeza que agora vai dar certo, né? E então nós vamos falar deste livro, de um livro que eu li em 1987, mas é um livro de 1980. Não sei se vocês já viram. A Terceira Onda, de Alvin Toffler. Ele tem uma trilogia. A primeira é o Choque do Futuro, a Terceira Onda, depois ele lança uma terceira dentro dessa expectativa científica que ele tem de um futuro que a humanidade iria vivenciar. E hoje, eu vejo que hoje não é mais um livro ficção. Ele realmente é um livro muito interessante e que está realmente acontecendo muitas coisas. E muitas coisas voltadas para o Brasil. E ele não fez especificamente em momento nenhum, ele coloca voltado para o Brasil, né? Então, vamos lá, vamos ver direitinho, agora sem erros, sem nada, vamos continuar. Esse livro é de 1980, né, do Alvin Toffler, e eu li só em 87. E o interessante que eu tinha acabado de ser na universidade, ele poderia ser até um TCC meu, porque em momento nenhum ele fala do comportamento da comunicação social, do comportamento dos jornalistas, de como que ia funcionar e se ia ter tanta importância, né? Os jornalistas iam ter tanta importância nesse novo mundo que ele descreve nas tendências da humanidade. Então é um livro muito interessante, queria mostrar aqui, que é um livro que eu mastiguei, ruminei, como vocês podem ver aí, ó. Ele está todo escrito, todo, né, manipulado, aqui, ó, todo cheio de anotações, e tenho folhas também, muitas folhas que me renderam, porque o livro ele são 28 capítulos muito bem escritos e muito bem direcionados. Então, isso me despertou até uma questão de um TCC para a gente falar, que eu queria falar de um jornalismo futuro, dos jornalistas futuros, o comportamento disso. E hoje esse livro está muito dentro das expectativas do Brasil, que jamais passou na cabeça dele que seria o Brasil que iria condensar todo esse prospecto que ele colocou aqui, né? E isso ficou muito interessante. E há muito tempo eu venho olhando, até poder fazer, né? Tá aqui com vocês e poder fazer essa live com vocês para falar dele, para falar desse livro, para falar de como foi muito. E o mundo da pesquisa dele é uma coisa interessantíssima, enorme. É um livro que tem uma pesquisa, ele fez pesquisas enormes. Aqui no final, né, lógico, todo final de livro, olha aqui, são páginas e páginas da onde ele buscou pesquisa para poder montar, né, essa nova. Olha que coisa interessante, a bibliografia dele. Olha isso aqui, né? Então, é um livro hoje é muito consciente, hoje é um livro muito consciente. A gente lê hoje, porque em 1980, gente, nem imaginávamos a rede social. 1980, né? Mas aqui ele já fala das tecnologias, ele já fala do avanço das tecnologias, coisa e tal. Lógico que ele
né? Já tinha noção do Orson Welles de 1984, aquele domínio, né? da tecnologia nas pessoas, aquela coisa toda, mas nós nunca imaginávamos que iríamos estar hoje diante dessa tecnologia, né? E ela realmente está fazendo isso acontecer, e principalmente em nós brasileiros, né? Então vai ser um assunto muito legal, a gente vai ter uma conversa muito legal. E quero começar o livro com a primeira página, com o primeiro capítulo e com os primeiros dizeres dele, que ele faz um resumo muito interessante nesse primeiro capítulo, chama A Superluta, nesse primeiro capítulo. E as primeiras falas dele vai dar para nós fazermos uma live de 1 hora, só com as primeiras falas dele, que é de uma conscientização incrível, incrível, né? Então, vou ler um pouquinho, são uns 4 parágrafos, então vou de parágrafo em parágrafo, para a gente, então, refletir, dar o conteúdo e ver como que a gente pode pegar os nossos neurônios, pegar os nossos quânticos e avançarmos, né? E como ele fez isso em 1980 e avançou para o século XXI, né? Que o último capítulo é sobre o século XXI, ele aborda como seria o século XXI e todo o funcionamento da humanidade no século XXI. Agora nós estamos já em 2022 do século XXI, né? E com as nossas eleições acontecendo aqui. E não passou na cabeça dele que seria o Brasil quem iria contextualizar realmente o livro dele, né? Então nós vamos dar isso aqui. Por isso que eu achei, à medida que eu fui lendo, que eu fui contextualizando, coisa e tal, eu achei muito interessante para um TCC, fazer o TCC, mas já era 87, coisa e tal. Mas vamos fazer a nossa, né, os nossos comentários aqui. Vamos lá, no primeiro capítulo, então, a superluta dele, ele começa o livro. Uma nova civilização está emergindo em nossas vidas. Não saiam do Brasil em momento nenhum enquanto nós conversarmos aqui hoje. O pensamento é no país, para vocês verem que coisa interessantíssima. Uma nova civilização está emergindo em nossas vidas. E por toda parte há cegos tentando suprimi-la. Não precisa nem falar muito. Para quem está acompanhando a história do Brasil, né, vai saber o que está acontecendo. Se nós, do qual eu venho muito, né, situando o Brasil diante do mundo, esses 4 anos foi uma grande reviravolta no planeta Terra, né, nas questões dos poderes e da economia, né? 2 guerras, uma guerra médica, a outra guerra geopolítica da Rússia com a Ucrânia, que envolveu todo o mundo, né? Da questão econômica, que foi uma guerra mesmo econômica, né? Então, olha como ele inicia. É a gente, somos nós brasileiros, né? Uma nova nação, uma nova civilização vai emergir, será emergida, né? E olha esse final. Por toda a nossa parte, há cegos tentando suprimi-las. Quem são esses cegos que estão tentando nos suprimir? Um modelo antigo, de mais de 100 anos, tentando cegar-nos de que este futuro já está acontecendo, né? Então você vê que é o comunismo, que sempre existiu, né? Os comunistas sempre existiram, desde a Babilônia, coisa e tal, sempre teve essa turma cega que não quer a evolução, anti-evoluções, e não adianta, nosso cérebro é para evoluir, nós temos que evoluir. Então, esse primeiro capítulo e essas primeiras palavras dele encaixa hoje no Brasil impressionantemente, né? Façam vocês aí também as reflexões diante dessas palavras dele.
É muito, muito interessante. Muito bem. Ele continua. Esta nova civilização traz consigo novos estilos de família. Então, até os anos 80, a família ainda tinha uma certa, ainda tinha uma certa tradição. Tá, e no Brasil, as mulheres, no Brasil, nos Estados Unidos, as mulheres já estavam conquistando o trabalho, já estavam conquistando o filho independente, né? Os filhos independentes, né? As mulheres estavam procurando ter filhos, né? Sem precisar se casar, coisa e tal, mas conscientes. Lá nos anos 80, 90, as mulheres estavam formando famílias conscientemente de que queriam ter aqueles filhos. Hoje a coisa desembestou. A mulherada está tendo filho sem saber por quê, como e quando e para quê. Mas sabe como fizeram. Como que aconteceu. Mas sem planejamento. Né? Então ele fala uma nova família com planejamento. E agora, com o nosso, depois desses exageros todos, né, que a família passou a ter filhos sem pais mesmo, que mães não imaginavam que tinham que ser pai e mãe quando tivessem um filho. Hoje está acontecendo muito isso, né? E aí vieram essas leis novas para tentar amparar que pai é o que dá dinheiro. É um absurdo. Isso não é família. Pai não dá dinheiro. Pai dá primeiro a educação, dá primeiro o amor, dá primeiro toda a assistência e, logicamente, a questão educacional. Né? Muito bem. Então, uma nova família, um novo estilo de família, do qual agora nós estamos tomando conta de que é família. E família é pai e mãe e filhos na criação juntos, nas responsabilidades juntas, né? na coerência de família. Estamos retomando isso. Né? É uma nova família moderna. A mulher está trabalhando cada vez mais, mas nós estamos tendo uma família que o trabalho pode ser em casa, onde a tecnologia está dando essa condição familiar, onde então o pai ou a mãe de família pode estar em casa trabalhando e junto da família. Essa nova família. Né? Então, mesmo depois dos anos 80, 90, né, a independência da mulher e a mulher querer ter um filho e ser pai e mãe, mesmo assim agora no século XXI, o pai e a mãe têm consciência que tem que ficar em casa cuidando dos filhos e a condição do trabalhar em casa. O Brasil está inserido naturalmente nessa circunstância. Né? Eu já tive notícias que no Ceará está todo mundo trabalhando em casa e ganhando em dólar, porque estão todos trabalhando com as multinacionais que agora dá essa condição de trabalho, né? De se trabalhar em casa. Então, volto a repetir, gente. Este livro foi em 1980. Olha o prognóstico que esse cara, o Alvin Toffler, então, lança da nova humanidade acontecendo. Então, a nova civilização traz consigo novos estilos de família, modos de trabalhar, que é o que eu acabei de falar. O trabalho está uma coisa assim muito interessante. As pessoas estão totalmente redescobrindo como poder trabalhar, né? E o principal, a gente mais pode chamar atenção, é o trabalhar em casa. E agora no Brasil, já entrou no Congresso, já entrou, né, em votações de Congresso, o próprio estudo em casa, né? Então as crianças aqui no Brasil também vão poder estudar em casa, né? Então é muito interessante. Vamos continuando no raciocínio dele. Modos de trabalhar, amar,
porque o amor também se perdeu, né? Dos anos 90 até o começo dos anos do século 21, dos anos 20, né? O amar ficou superficial. A gente vê pelas músicas, a gente vê pelas atitudes, a gente vê. O amar ficou meio perdido na história. O amar não está muito condicionado na história, né? Então, a coisa está meio esquisita. Mas já está, nós já chegamos num fundo de poço, né? Que nós estamos vendo que o amar não é bem assim. Vamos dizer aí, nas músicas do sertanejo universitário, o amar não é bem mais aquilo, ninguém está aceitando mais muito aquele tipo de amar. Né? Se você gosta, não gosta, se não quiser, eu tenho 3, quem quiser de mim, não é, porque está havendo uma carência do amor. E as pessoas estão novamente se voltando para amar, o amar de verdade. E lá em 1980, então, ele já chamava atenção, né? O Toffoli já chamava essa atenção, que havia também uma reestrutura até no amar, né? Então a família, o trabalho, o amar, ele bota mais um ponto. E viver diferentes. Uma nova economia. E o viver diferente, com uma nova economia. E é aonde os cegos, quando ele cita no começo, né, onde os cegos tentam suprimi-la. Não adianta, e o Brasil hoje é essa nova economia mundial. O Brasil hoje está provando, comprovando e vivenciando essa nova economia mundial. Porque os desastres lá fora tá horrível. Estava vendo agora, há menos de meia hora, as notícias dos Estados Unidos, das bolsas americanas, que é a central do mundo, e o presidente do Banco Central americano totalmente fora de si, totalmente desnorteado, não está sabendo nada, não está sabendo redigir a situação, principalmente inflacionária americana, e nem os europeus estão sabendo. Justamente por causa dessas últimas guerras que tivemos. A guerra econômica, que está sendo a guerra da Rússia e da Ucrânia, e a guerra médica, né? A guerra do vírus. Mas o Brasil, não. O Brasil está se comportando muito bem e muito obrigado. Porque nós estamos em deflação, nós estamos diminuindo o PIB, subindo o nosso PIB, né? E as novas formas de trabalho cada vez mais se estendendo pelo país, né? Onde a família está trabalhando em casa, a família está criando os filhos, né? É muito, muito interessante. Isso são as primeiras palavras do primeiro capítulo dele, né? Essa nova, tanto é que essa coisa da economia foi muito interessante, que o Paulo Guedes foi em Davos, né? A última vez que ele foi em Davos, todo mundo já estava no meio da guerra mesmo, né? Começando a guerra econômica, né? da Rússia e a Ucrânia, a guerra virou no mundo, e terminando a guerra do vírus, coisa e tal, e os países todos, e vai ser isso, e FMI fazendo projeções terríveis para todo mundo, e as projeções piores do mundo, né? As piores do mundo, coisa e tal. E o Paulo Guedes chega e fala: com o Brasil vocês vão surpreender. O Brasil não está dentro dessas projeções, o Brasil não está dentro dessas perspectivas econômicas, o Brasil vai surpreender vocês. E hoje nós sabemos que está surpreendendo o mundo. A nossa economia está surpreendendo o mundo. Então nós estamos realmente na porta da civilização, né? E um parênteses que eu quero colocar aqui, de nação e civilização. Tá, nação é esse todo. Civilização é um comportamento. Um país civilizado é um país em comportamento, né?
nos seus mínimos detalhes. Isso é uma civilização. E nós vemos hoje essa multidão indo para as ruas e o mínimo detalhe é: não tem lixo. Então isso nos torna civilizatórios, civilização. Então o Brasil está compreendendo isso, que até então era papel para a rua, coisa para ali, lixo para cá. Ainda nas reves, a juventude ainda, por exemplo, nas reves, é uma sujeirada, e determinados grupos que fazem, grupos políticos que se reúnem, viram uma sujeirada. Mas a maioria que está dentro desse patriotismo e está criando esse verde e amarelo e está mostrando a si próprios, ao país e ao mundo, de que não, nós estamos sim caminhando por uma questão civilizatória. E a nossa economia, então, ajudando a formação dessa civilização. Porque uma civilização ele é um todo. Né? Para sermos civilizados, nós temos que ter um todo civilizado. Né? O estudo civilizado, comportamento civilizado, né? Economia civilizada, né? Tudo civilizado. E mais civilizado do que está acontecendo na economia, com nós reduzindo preços dentro do Brasil, enquanto o mundo inteiro, gente, é literalmente o mundo inteiro com as economias estraçalhadas, sem rumo. E, principalmente, lá, o presidente do Banco Central americano está o mais atrapalhado de todos, que não está sabendo fazer previsão nenhuma. Mas o que acontece com essa economia? Por que nós estamos dando esse teor de civilidade econômica, de comportamento econômico? Primeiro, por sermos técnicos hoje. Os nossos ministérios são técnicos. Os nossos ministérios estão voltados realmente a o que é necessário naqueles ministérios. E isso está trazendo muito mais, né, para o país a realidade realmente, porque os cegos que querem se fazem de cegos a essa questão técnica, porque havia lucros individuais, né? Lucros e fora todo um aparelhamento onde o dinheiro manipulava. E quando nós vimos, nós estávamos com 5 meses de pagamento de impostos, sem deixar dinheiro para dentro das nossas casas, sem deixar dinheiro para nos civilizarmos. E agora não, nós estamos vendo que vai sobrar dinheiro, entre aspas. Já estamos a uns 2, já pode botar aqui 2 meses a menos de se pagar impostos. Estamos pagando aí coisa de 3 meses só ainda, porque muita coisa já está acontecendo na economia e vai diminuir mais ainda os gastos de impostos dentro da família. E vamos ter que brigar com esses cegos. Cegos, entre aspas. Se fazem de cegos, né? Para poder manterem as suas luxúrias, vamos dizer assim, as suas luxúrias, nos fazendo de escravos para a luxúria deles. Muito bem. Então, econômica diferentes, uma nova economia, novos conflitos políticos. Outro detalhe importantíssimo, novos conflitos políticos. Vamos pegar agora a história desde a Babilônia e vamos vir com a história. O que nós mais tivemos em conflitos políticos? Sangue. Sangue. Ah lá a Rússia. Com a Ucrânia, jorrando sangue. Os Estados Unidos se mostrou a maior potência do mundo, mas jorrando sangue. Vamos de trás para frente. No Oriente Médio, jorrando sangue no Vietnã, jorrando sangue, né? Aí foi a Segunda Guerra, coisa e tal. Tudo sangue. Segunda Guerra, sangue. Primeira Guerra Mundial, sangue. Né? Revolução Francesa, sangue. Né? Aí os impérios, então, sangue. Mas uma nova
forma de conflitos políticos. E o que está acontecendo nos conflitos políticos do país, do Brasil hoje? Uma guerra de saber, de mental, né? Uma guerra do que é verídico e do que não é verídico. É a nossa maior guerra hoje, aonde um Supremo Tribunal e seus cabeças de ovo podre jogando fake news, eles que estão fazendo as fake news pela Constituição, né, nos braços, abrindo a Constituição, jogando fake news. Hoje, então, saiu a pior de todas, que um Dirceu resolveu falar que não houve mensalão. Então, por que nós estamos pagando impostos até hoje? Por que esses aumentos de impostos que nós vamos parar 6 meses pagando impostos? Porque não teve mensalão, não teve petrolão. Então, qual o motivo? Então, cadê o dinheiro? Então, é essa a guerra que nós estamos. É uma guerra, sim, né? É um golpe contra golpe. E eles ainda tentando golpear-nos. Mas nós estamos entrando contra golpe, mas sem sangue. Estamos indo para a rua para mostrar a nossa civilização e não para mostrar o nosso sangue. Não é impressionante? Uma coisa dessa escrita em 1980? Muito bem. Novos conflitos políticos e, além de tudo isto, igualmente uma consciência alterada. Então é isso. O brasileiro, então, se mostrou os conscientes alterados diante de toda a humanidade, de toda a rotina de vida política, econômica, cultural, estrutural que a humanidade, todos os países do seu jeito apresentando, né? E dessas formas mais conflituosas possíveis, coisa e tal. O Brasil não. O Brasil se alterou, sim, na consciência, mas numa consciência pacífica. Nós estamos todos numa consciência alterada, mas pacificamente, dentro da filosofia. Estamos usando conteúdos. É o que a gente está buscando aqui. Os nossos conteúdos nos defendendo. E tudo muito pacificamente. Então, quando ele fala que vai surgir uma nova civilização, até agora o Brasil é o primeiro candidato a essa proposta desse livro, da terceira onda do Alvin Toffler. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Somos nós na parada. Não tem como. Está tudo muito bem, né, concentrado. Né? A consciência está muito bem alterada em direção, mas em direcionamento. Nós estamos indo para o norte. Nós temos agora um norte. Nós sabemos que a democracia e a república é o nosso norte. E sempre foi. Vamos voltar para Platão, a República de Platão, juntinho lá com os hebreus, o livro de Platão juntinho com os escritos hebreus, né? Então a república sempre será o condicionamento político, econômico, social de se avançar, porque a república nos dá liberdade de pensamento, de expressão, de condução, né, de agir. É a liberdade, sendo que esses cegos, né, que não querem ver porque não sabem viver nessas condições de liberdade, nessa consciência alterada que a liberdade nos dá. E isso espanta muito. Isso dá muito espanto nas pessoas. Mas não é preciso se espantar, porque é a natureza humana pensar e caminhar, ir e não estagnar, como os absolutismos, os absolutistas, dos sistemas absolutistas costumam fazer. Parem de caminhar. Não pode mais expressar, não pode mais pensar no novo, não pode nada. Tanto é que os golpes no governo comunista que nós vimos são sempre os mesmos.
O golpe do mensalão foi do mesmo jeito. O golpe do Petrolão foi do mesmo jeito. O golpe até do estádio do Corinthians foi do mesmo jeito. Eles pensam, fazem a corrupção e nós pagamos. Eles pensam, fazem a corrupção e nós pagamos. Parou. O brasileiro parou. E isso é civilizatório. Alterar essa consciência é irmos para uma civilidade de se viver, dando uma nova forma de se viver. Então, e o brasileiro está vendo cada vez mais que nós precisamos, sim, cada vez um dos outros. Que nós temos que nos interagir, porque é assim que nós levamos uma nação para a civilidade, né? E esse conhecimento, que aí vamos lá na Bíblia, o conhecimento é a verdade que libertará, né? Então, espetacular, né? Está muito dentro dessas condições. Vamos continuar com o Alvitófilo? Vamos lá. Fragmentos desta civilização já existem, mas em momento nenhum ele cita o Brasil. E então, se existiam os fragmentos, o Brasil foi aquele que condensou e hoje está iluminando o mundo, porque o mundo vive uma verdadeira escuridão, né? Uma escuridão econômica, uma escuridão em guerras ainda por muitos cantos, fora o da Rússia e da Ucrânia, uma escuridão comunista dominando o comunismo, né? A América do Sul inteirinha na escuridão, menos o Brasil. Então, se esses fragmentos o Brasil condensou e está florindo e está dando essas condições de iluminação para o mundo. Muito bem. Milhões de pessoas já estão sintonizando suas vidas com o ritmo de amanhã. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos dando essa sintonia do ritmo para o amanhã. Aonde eu falo, a questão não é só o Bolsonaro. Não é só o Bolsonaro. Porque daqui 4 anos não tem mais Bolsonaro. E aí? Então nós temos que nos conscientizar e sintonizarmos o nosso caminhar. Nós temos que estar totalmente muito coesos nesses rumos, nesses 4 anos e mais 4 anos que temos com esse capitão que nos ouve, né? Que nós estamos dirigindo essa Ferrari e não mais um bêbado dirigindo a Ferrari, não mais, né, loucos dirigindo, e não mais comunistas cegos dirigindo a Ferrari. O Brasil é uma Ferrari mesmo, é a maior riqueza do mundo mesmo, natural hoje, e estamos levando também a maior riqueza industrial, socioeconômica, né? Não vamos citar setores. Estamos indo realmente, e tanto é que a Petrobras aí dá lucro, as coisas estão dando lucro, as empresas, sem ser, as estatais estão dando lucro, estão vindo cada vez mais empresas. Tanto é que o mundo está sintonizando que no Brasil está havendo a geração de riquezas, né? Então, e o Alvitófilo, no livro inteiro, ele fala nessa questão industrial, né? Que é lógico, até nos anos 80, a indústria era o grande pool de todos os países, né? Mas a nova forma de se trabalhar, a nova forma dos trabalhos, a nova forma de sintetizar as coisas está nos conduzindo. E o Brasil está realmente iluminando o mundo de que é assim a nova civilização. É a brasileira, a nova civilização. E nunca podemos deixar de parar para pensar. As eleições de 22 dará essa continuidade. Por 4 anos, com esse capitão e esses ministérios, principalmente técnicos, que está dando certo, que realmente vai nos conduzir. Mas daqui 4 anos, o capitão sai.
Então nós já temos que saber quem irá nos dirigir, já começar a ter noção de que se vai continuar com essas questões todas do qual nós pegamos o rumo. Na economia eu já estou tranquilo. Na economia nós já sabemos muito bem quem vai herdar o Paulo Guedes. Ele ainda, na mente sã que o gênio está, ele, se Deus quiser, vai até os 100 anos nos levar para esse mundo civilizatório, em todos os sentidos. Se Deus quiser. Vai até os 100 anos, até os 150 anos. Né? Vai ser o imortal. Mas a sua obra tem que estar imortal. Assim como a obra do presidente atual hoje também tem que ficar imortal, porque nós estamos imortalizando essa obra. Então nós já sabemos que nós fazemos a imortalidade das belas obras e desse mundo novo que o mundo está vendo, que é o Brasil. Então, na questão econômica, eu tenho certeza que nós já temos uma pessoa que está, né, dentro da sintonia total de um Paulo Guedes. Nós temos um Adolfo Saxida, por exemplo, que está no Minas Energia. Tá totalmente dentro de uma sintonia que nos leva à civilidade. Não só econômica, mas socioeconômica. Porque estamos em reduções do que nos oprimia, do que nos escravizava, que eram os impostos, né? Então, a questão também de quem vai nos dirigir tem também que nós começarmos a sentir essas, né? Quem será? Eu tenho alguém que, se der certo, que ficou agora na mão do povo paulista. Se São Paulo souber realmente digerir o Tarcísio, pode ser o próximo. Porque o Tarcísio está entendendo completamente e entendeu completamente como nos direcionar. E tem nos ouvido. Então agora o povo paulista tem que abraçar. Se o povo paulista abraçar realmente o Tarcísio, e ele realmente, nesses 4 anos, juntamente com a República do Brasil, com o Federal, conduzir São Paulo, o Estado de São Paulo, para essa civilidade, que não é muito difícil. São Paulo foi abandonado. Tudo que o comunismo põe à mão é um desmorone, né? Então nós já vimos isso, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, botou na mão de comunista, a coisa desanda, vem para promiscuidade, para o que há de pior. Nós estamos vendo nas nossas cidades, nós estamos vendo no nosso estado, nós estamos vendo esses partidos políticos ligados a isso, eles não têm noção nenhuma. E outra coisa, graças a Deus, a hegemonia do PMDB e do MDB despencou. Acabou, hoje foi enterrado. Foi a pá de cal no PMDB hoje, né, no MDB. Com a nova candidata aí a presidência do MDB e a própria situação de como tudo está acontecendo, né? Já era. Então nós temos que ir além do que o Toffler está nos ensinando, porque nós temos que começar a sacar quem virá para dar essa continuidade que nós queremos. Então, os nossos votos que vão criar essa situação mais futura ainda. Depois desses 4 anos que esses geniais estão. E se Deus quiser, em 2022, nós estaremos colocando eles realmente onde é preciso e onde está dando certo. Só depende do golpe lá das urnas dentro do Tribunal Federal lá, né? Dos cegos, dos urubus cegos, né? Incoerentes, indecentes, né? O comunismo deixou um país indecente, como o mundo está indecente, tá? Totalmente na escuridão, cegos mesmo, né? Ele coloca muito bem essa palavra cego. O Alvental coloca muito bem, uma cegueira, né? Os cegos querem, sabe, conduzir, não sei
como, né? Mas na nossa clarividência, nós sabemos que o Brasil está dando esse pulo e já temos nomes para dar continuidade dessa realidade. A questão federal tá tudo certo, só mesmo um golpe que vai tirar a gente desse norte. Nós estamos de olho em cima desses golpes, né? Muito bem. Agora faltam os estados começarem a ter essas noções, né? Minas Gerais, o que está sintonizado com esse federal e teve um comportamento no Senado junto com esse federal e nos levou para onde nós estamos hoje, nós temos um Carlos Viana, que poderá, né, assumir o governo de Minas e juntamente se um Tarcísio lá também, e tomara que tenham 27 governadores para nós escolhermos um para conduzir a nação para onde nós estamos indo, né? Vai ser o balacobaco. Ninguém tira essa da gente. Tenho certeza que o Brasil vai ser muito difícil de tirar a gente desse próspero, né, que está acontecendo com a gente. Muito bem. Vamos lá. Outros alterados diante do futuro estão empenhados em uma fuga inútil para o passado. Outros tipos de alterados, que são aqueles que estão se alterando com nós, que nos alteramos diante desse passado horroroso e sombrio, e que o mundo hoje experimenta esse passado horroroso, né? Então, aí ele chama essa atenção, né? Que esses cegos, eles podem estar alterando, esses alterados não estão conseguindo mais alterar para o fundo de abismo deles, mas sim os nossos alterados, o nosso alterar de consciência, né? Que tem os alterados que não têm consciência, mas tem os alterados que estão com consciência. Então ele chama atenção muito para isso. E o mundo caiu nisso. O mundo inteiro está na mão desses inconscientes. Mas o Brasil não. Então essas eleições de 2022, gente, é de uma importância inevitável. É de uma importância sine qua non. Temos que saber quem vai ser o presidente, continuar com o nosso presidente, saber quem serão o Congresso Nacional para podermos muito mais evoluídos, porque nós não estamos mais evoluídos do que já estamos, porque houve muita resistência desses alterados cegos lá dentro. Histéricos. Chegaram à histeria mesmo, com proteção, né, dos urubus cegos, dos cabeças de ovo choco, dentro daquele Supremo Tribunal Federal. Totalmente. E também não podemos contar com os cegos da cultura brasileira, que agora estão inventando cartinhas, está sendo chamado de cartinha, dentro de uma USP, que a turminha que está assinando, dá uma olhada para vocês verem. Fiquem sabendo do que estão, das pessoas que estão. É inacreditável, né? A cegueira que o dinheiro faz não deixa a nossa evolução própria econômica, porque é o dinheiro do umbigo. E é o que acontece muito nas prefeituras e aconteceu muito também nos governos. O umbigo, o dinheiro para os umbigos, cegou condições espetaculares de avançarmos. Deixa o povo para lá. Eu estou indo. Para onde será que eles estão indo com esse dinheiro? Para o fundo do abismo. Para um mundo totalmente escurecido. Porque o Brasil está se iluminando. E nosso voto que está fazendo isso
todos os dias. Eu sempre falo isso. Nós votamos todos os dias, não é só nas eleições. Nós votamos todos os dias. E uma das coisas mais impressionantes dessa iluminação, dessa alteração, que o Toffler não fala, e que é onde eu queria que o TCC meu poderia fazer um TCC nesse sentido. Eu estou falando lá dos anos 80, coisa e tal, pós-universidade, coisa e tal. A imprensa. Quem diria, num país que todo mundo era semi-analfabeto, num país onde a educação era a última de todas as coisas, tirava dinheiro, a primeira coisa de educação, tirava a educação, não era interessante para um país, né? Não era interessante para o Brasil a informação, a cultura, o desenvolvimento mental. E, logicamente, só uma imprensa pode levar uma multidão para os melhores conhecimentos. Mas aí, então, é onde ele não contava que o povo brasileiro iria estar aqui diante deste veículo de comunicação social, que é a internet, se comportar tão bem. Porque os americanos, nem com toda a tecnologia de informação dos americanos, eles caíram. Eles estão lá na escuridão. Não souberam manusear isso aqui, ó. Não souberam, por isso que eles estão onde estão. Por isso aquele mundo europeu, da cultura universal, europeia, coisa e tal, também não conseguiram. Estão lá se debatendo. E nós brasileiros conseguimos. Queira ou não queira, nessa luta, né, nesse conflito que o Albert Toffler fala, nós estamos conseguindo vencer com este aparelho de comunicação social pelo jornalismo. Bem feito. Porque nós vimos que a mídia antiga, né, as mídias tradicionais que nós confiávamos até então, que era a que tinha, que eram grandes jornais, grandes TVs, coisa e tal, nós até quase fomos na conversa deles, mas essa mídia que o povo brasileiro está sabendo lidar cada vez mais, está nos levando a esse estado civilizatório diante do mundo. Então, não tem nada que censurar nada. Deixe cada um de nós saber o que é correto, o que não é correto, o que cai nessa nossa mídia. Porque quem está fazendo jornalismo eu não gosto, que é ismo, né? Quem está sendo os jornalistas hoje no país somos nós. Nós estamos divulgando informações corretas, melhores. Nós estamos interagindo informações. Nós estamos praticando jornalismo dentro de casa. O próprio WhatsApp, que é o mais particular, né, do jornalismo que dos jornalistas que estão tendo. Vamos divulgar, gente, vamos passar. Lá nas redes sociais está proibido, coisa e tal, mas isso é verdade, passa para todo mundo. Então, os jornalistas estão sendo, né, a prioridade para esse caminhar. É muito bom, é muito interessante. Estamos, né, cada vez mais aprendendo o jornalismo com esses aparelhos agora na nossa mão, que jamais passou na cabeça de ninguém, nem desses cientistas futuristas. Onde volto a repetir, o próprio Estados Unidos não soube lidar com os veículos midiáticos particulares. E praticamente eles que, né, que propagaram isso daí, eles que são os donos disso daí, e eles não estão. Muito pelo contrário, estão até censurando. A coisa está tão boa aqui no Brasil, está funcionando tão bem,
Cada jornalista agora que nós somos, com este aparelho na mão, está propagando tão bem que eles estão censurando. E se censura só a verdade. Como é que você vai censurar a mentira? Então, se estão censurando, nós estamos no caminho certo. Continuemos. Continuemos. Se você foi censurado aí, você estava certo. Pode ter certeza. Você estava certo. Dê o jeito que você puder. Você não vê? A semana passada que eu sofri com essa mídia, com esse aparelho, vocês não têm ideia. E é vírus, é não sei o que, e saía do ar, não sei o que. Mas estamos aqui continuando. Então, diminuindo os nossos as nossas visualizações, estão manipulando as nossas visualizações. Continuem, porque está certo. Que se tivesse te deixando propagar, não estaria tão correto assim. Então, se você está sendo proibido, você sempre foi o certo. Tudo que você é proibido demais, nas suas verdades, é porque é uma grande verdade realmente. Isso eu sei desde criancinha. Desde o cala-boca, para mim, sempre foi, nas minhas verdades, sempre foi enorme. Mas nunca deixei de calar minha boca. Né? Como diz aquela senhora lá da mineira, lá do Supremo Tribunal, cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. E não vai ter nada que vai fazer isso. E se puder, levantar do caixão e falar mais uma verdade e deito e me manda embora. Cala a boca, já morreu. Quem manda na nossa boca somos nós, patriotas. Quem está mandando nas nossas bocas agora somos nós. Se vai proibido aí, vai para a rua e fala na rua a tua verdade. Mas não se deixem abater. Agora, não gostei. Ele falou verdade, fecha. Ele fala a verdade, fecha. Nossa, olha o que ele está falando. Nossa, ele é louco, olha o que ele está falando. Ótimo. Sinal de que você está com a verdade e você é correto. E está lá na Bíblia. Os loucos terão razão. Né? Muito bom. Essa questão dos jornalistas, de sermos, não está com o Alvitov. Isso era a tese que eu queria defender, né? Que eu poderia defender, né? Mas eu li o livro em 87, já tinha saído da universidade, coisa e tal. Mas é muito interessante. Nós, brasileiros, estamos sabendo manipular a vida midiática, esse veículo da internet. Porque dançaram os grandes veículos de comunicação tradicional do Brasil. Dançaram. É 1, 2 ou 3 ou 4 veículos que estão juntos dentro dessa questão midiática, das verdades midiáticas. Muito bem. Estão empenhados em uma fuga inútil para o passado. Né? Então, aí, ó, censura, ditadura, parar, né? Não deixa falar, cala a boca, manda prender, idiotas, façam de idiotas, sinal de que estamos certos. Né? Sinal de que estamos certos. Tá? E tentam agora não dá. O mundo e tentam restaurar o mundo moribundo que lhes deu o ser. Eis o comunismo aí claramente, ó, né? Então eles tentam restaurar esse mundo moribundo do qual eles fazem parte. Eles são esses moribundos. Eles são esses seres tétricos, esses seres, né, totalmente fora de uma realidade, fora dos próprios conceitos, fora da própria iluminação. Eles se perderam no dinheiro. Eles se perderam nos 3 neurônios que eu falo demais, na sexualidade, no dinheiro e na corrupção. Eles querem restaurar isso. Eles precisam disso, porque eles foram acostumados a viver com isso.
mais o país se ilumina. O Brasil se ilumina cada vez mais. Então saibamos votar nessas eleições de 2022, patriota, do jeito que nós estamos sabendo votar. Não me preocupo muito mais com o voto. O voto eu tenho certeza que é a maioria que está dentro dessa consciência alterada para a iluminação. Como diz aqui Alvin Toffler. Eu tenho certeza. Nós temos que cuidar desses moribundos, desses cegos moribundos que querem, através de golpe, já foi declarado pela boca deles, não sou eu que estou falando, poder se toma, não se ganha. Engano deles. E o Brasil vai deixar isso como um grande engano. E é assim, então, que vamos nos tornar, finalmente, uma civilização da história universal. Daqui 50 anos, talvez, faremos parte dessa civilização. Assim como a gente pega, a China já foi, né? A China imperialista foi uma civilização universal, pertence à civilização universal. A Grécia pertence à civilização universal, né? Roma pertence à civilização, Estados Unidos, então o último, né? Pertenceu. Nós seremos essa história universal para o mundo, porque nós não vamos ficar só aqui não, com essa iluminação não. Nós vamos transbordar para o planeta, porque o planeta vai ver que fomos aqueles do qual nós soubemos conduzir na escuridão e entre os moribundos, né, que querem restaurar esse tipo de vida escrava e insana de sexo, dinheiro e corrupção, que isso não é. E nunca foi, né, gente? Os impérios caíram nesses 3 neurônios, né? Agora lá, então os Estados Unidos caíram nesses 3 neurônios e que foi realmente o país que mais soube lidar na questão da comunicação social, lidar com a nova tecnologia, a internet, foi o Brasil. Nós brasileiros, cada um de nós brasileiros, que soubemos e estamos sabendo cada vez mais lidar com isso. Acho que dá para vocês pararem para pensar bastante. E se quiserem ver, né, a terceira onda, Alvin Toffler, né, é por aí, mas ele não fala desses veículos de comunicação. Isso é meu. Isso eu que estou falando, que nós brasileiros fomos essa civilização que dominamos corretamente, em nossa maioria, o uso desse veículo de comunicação, que os Estados Unidos dançam. Pior que é um dos inventores, o Japão, os Estados Unidos, né? Foi um dos inventores, mas quem está sabendo conduzir, lidar, dirigir essa máquina midiática, somos nós brasileiros. Valeu? Não é muito louco, cara? Muito louco, muito doido. Somos nós, somos nós. O Brasil está criando a história, a pertencer da história universal. Nossa geração, nós agora, aqui, somos essa geração que fará amanhã estarmos nos livros de história para os netos e bisnetos saberem que foi a gente que colocou o Brasil finalmente na história universal como civilização. Vontade de falar mais uma hora. Isso foram as primeiras linhas deste livro. Vocês imaginem o que tem aqui dentro para nos dar conteúdo e sabermos conduzir. E nesse 2 de outubro, gente, façamos o nosso dever de casa. Coloquemos o Brasil na história universal, finalmente. Finalmente. Uma hora ia ter que ser a nossa vez. E a nossa vez é agora.
Legal? Vamos pensar, vamos conduzir a nação, não esquecer que esses governantes que iremos eleger de 2022 são só mais 4 anos, mas que eles estão nos levando para a história universal. Tá legal? Valeu, gente. Professor Silvano, canal YouTube, já vou estar lá, canal YouTube, Professor Silvano com CY. E desculpem aí a entrada, as 2 tentativas de entrar no ar hoje, desculpem as pessoas, né? Realmente foi um engano aqui. Em vez de eu cumprimentar vocês que estão chegando, eu botei lá no concluir. Meio seguido. Mas já não houve problema. Conseguimos falar e nos expressar. Valeu? Professor Silvano, canal YouTube, Professor Silvano com CY. Dê seu like, inscreva-se, tá lá. As nossas conversas, as nossas reflexões, os nossos conteúdos. É o que vocês, quem quiser conteúdo, vai lá nesse canal, no meu canal, que vocês vão ter. E passem, reflitam e passem para as pessoas. E se fecharem a nossa comunicação, como já fecharam na Argentina, já está fechando no Chile, fechou na Venezuela, fechou na Colômbia, fechou não sei aonde, vamos para as ruas. E 7 de setembro, então, está aí. Vamos para as ruas. Mas nos calar, jamais. Nossa liberdade, jamais. Ninguém vai tolir. Não vai ser sexo, que freudiano adora. Através do sexo eu te escravizo. Escraviza nada. Dinheiro, você sem dinheiro, você não é nada, você para de falar. Para nada, fala em dobro. Quem não tem dinheiro mesmo para falar. E você vai se corromper, você vai ser corrompível. Vamos não vamos não. Patriota não vai corromper o próprio patriota, né? Que se eu entrar em corrupção, estou corrompendo a todos, inclusive até a família. Estou tirando até das famílias, se eu for um corrupto. Então, larga a mão de 3 neurônios e entremos mesmo em todos os nossos neurônios. Falou, gente! Legal! Brasil! Estamos a um passo da história, pertencer à história universal, de ser uma grande civilização. Valeu! Até mais!